Vamos lá, Natália. De novo deu um problema no seu vídeo. Estava com quase 18 minutos de avaliação e infelizmente deu um pau aqui no computador e eu perdi 18 minutos de avaliação. Vamos ver, né? Então vou tentar ser um pouco mais prático, mais rápido. Vamos lá. Primeiro uma visão do seu nado, tá? Só para você ter uma visão do seu nado como estava. Esse nado a gente fez na semana passada, tá? 2 semanas atrás. Então ainda você estava com um nado um pouquinho diferente, tá? A gente já deu uma melhorada, uma evoluída nesse nado seu, tá certo? Então a gente vai voltar aqui de novo, vamos colocar em câmera normal para você acompanhar o seu nado, tá? Então a gente deu uma pequena evoluída, logicamente você até pegou um pouco mais de condicionamento e o seu nado já subiu um pouco mais. Então ele é uma visão um pouco antiga, mas dá para você ter uma visão dos pontos que são qualidades no seu nado e os dois defeitinhos aí que a gente pode dar uma corrigida, mas a gente quer aprimorar o seu nado, tá? O que você tem de qualidade é o que? A força do seu corpo e principalmente a sua primeira pegada, tá? Você já inicia sempre o nado com uma boa primeira pegada. Iniciando com uma boa primeira pegada, você tem uma trajetória muito maior da sua alavanca e isso faz com que você aproveite bastante da sua alavanca, tá? No teu nado. Então eu vou desenhar aqui um círculo, tá? Vamos ver se eu consigo pegar aqui, que vai mostrar a trajetória do seu nado, tá certo? A trajetória do seu nado. Vamos ver se é isso aqui. Entrada, beleza. Então, esse círculo significa a trajetória global do seu nado. O que é a trajetória global do seu nado? Tá? A sua mão entra aqui na água, tá certo? Vai tendo uma trajetória de propulsiva, tá? Vai fazendo alavanca, flexionando o cotovelo, vem vindo, tá? Opa, que o mouse aqui caiu. Sai da água e começa a sua fase aérea, que não é propulsora, tá certo? Até o momento que ela entra na água, tá? Novamente, para começar o ciclo propulsor, tá? Então agora eu vou rodar e você vai perceber que a sua alavanca entrou na água, tá certo? Fez o movimento todo, lógico, né? Não está acompanhando porque eu fiz um círculo redondo só para você ter o movimento, tá? E termina a sua braçada na água. O problema é que aqui, ó, você vai perceber que aí o círculo funciona bem. Na hora que você terminou a braçada aqui, este pequeno ponto não é propulsivo porque você já terminou a braçada, ó, você já terminou a braçada, tá? E aí você está no processo de recuperação do braço esquerdo. E é exatamente na hora que entra o braço direito, que ele está entrando aqui, beleza? Tá? Ele está entrando aqui, que é o problema que eu falo que você tem um gap no seu nado, tá? Na hora que você entra abraçada, essa primeira partezinha, como ainda não fez a pegada direito, você perde a água, e essa parte aqui você perde a água. Então você vai ver que propulsivo realmente da sua abraçada, você só tem este momento aqui. Lógico que é um círculo redondo, né? Sua alavanca não vai assim, é só para você perceber. Então a gente tem dois pontos aqui que estão sem propulsão, que é o ponto de entrada e captação e pegada de água e o ponto de saída do braço, tá? Na fase de recuperativa, que acontece ainda dentro d'água, tá? Vou tirar e vou te falar aqui. Este ponto aqui, existe agora uma nova técnica, tá, utilizada por alguns treinadores da Rússia, da Europa e um nos Estados Unidos também, que estão utilizando um outro sistema de finalização dos nadadores de costas de braçada, tá? É um outro sistema que a pessoa consegue aproveitar este ponto, essas linhas verdes aí. Você consegue aproveitar a sua finalização da braçada muito melhor e na hora que você começa a retirar a sua mão da água, no caso aqui à esquerda, que você está saindo da água, que aí esse pedaço verde aí é a distância que você tem de água, né? Com esse novo procedimento você consegue aproveitar essa finalização para fazer com que o seu corpo tenha um processo propulsivo aí também. E a primeira pegada, que é aqui, que você tem uma qualidade tremenda, também é um ponto aonde a gente tem que aprimorar. Você já tem essa qualidade, quando você está nadando em baixas velocidades você perde um pouquinho e a gente tem de aprimorar. O que acontece? Então acontece que a sua abraçada tem que ser aprimorada aqui, tá? E tem que, infelizmente, se você não, né, não conseguir assimilar essa nova técnica de finalização, isso é natural. Perder aqui, ó, é natural. Você finalizou a braçada, então esse percurso. Então você percebe que aqui e aqui o seu corpo está parado na água, ou seja, não está tendo força propulsiva para ir para frente. Está tendo sim, pelo trabalho de pernas,
logicamente, e pela inércia do seu corpo, porque o seu corpo estava em movimento num fluido, que é a água, com certeza ele não perde, ou seja, o movimento, você não para na água, mas eu posso utilizar esse termo, você para na água neste momento, percebe? Nesses dois pontos, de entrada da braçada e de finalização, ou seja, de entrada na braçada e de finalização, você perde a força propulsiva do seu corpo, tá? Você não vai para frente. Logicamente, como eu falei, você está indo para frente pelo trabalho de perna e pela inércia, tá? Mas o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que, infelizmente, se a gente não conseguir, isso sempre vai acontecer com o nadador de costas, ou seja, a finalização dele, após ele finalizar a braçada, ele tem que fazer o processo recuperativo, só que na hora que ele finalizou a braçada aqui, ó, na hora que você finalizou a braçada aqui, ó, que você finalizou, já tem que ter alguma coisa com propulsão aqui, tá certo? Você não pode parar, tá certo? E nadar o que acontece com o pessoal que faz pegada dupla no crawl. O nado de costas, ele é inverso, ou seja, na hora que um entra, o outro sai. Então, você tem essa qualidade, voltando, você tem essa qualidade de entrada aqui, ó, você tem essa qualidade. O que a gente não pode é perder essa qualidade e tem que aprimorar. Mas, Vlad, quando eu perco essa qualidade de entrada, você perde essa qualidade de entrada quando você está nadando com frequências baixas. É natural. Também você perde essa qualidade de entrada quando você está cansado. É natural. Então a gente tem que fazer duas coisas. Na velocidade baixa, fazer com que sua frequência de braçada no processo coordenativo, que simplesmente o meu treinamento não funciona como todo mundo imagina, o treinamento do Vlad é sistema aeróbico, aquele volumão, ele quer melhorar o aeróbico dos atletas. Eu não quero melhorar o aeróbico dos atletas, principalmente uma nadadora como você, de 22 anos, você já teve muito trabalho aeróbico lá no passado. O que eu quero melhorar, lógico, quero melhorar o aeróbico também, mas o que eu quero melhorar são os processos coordenativos. E os processos coordenativos, o sistema nervoso, as habilidades motoras, as habilidades motoras, o gesto motor, a gente só melhora com a execução dele. Então, o que a gente faz? Nada um pouquinho mais de metragem para que o seu processo coordenativo se aprimore a cada vez mais. E na hora que você está nadando em baixa velocidade ou cansada, tá? Você tende a perder um pouquinho esse início de braçada. O que a gente tem que fazer? Primeiro, nas baixas velocidades, que são importantes para melhorar os processos coordenativos, e tem que ser baixa velocidade para não ter consumo de glicogênio muscular, que vai ser utilizado depois nos trabalhos mais intensos, tá? Então a baixa velocidade de A0 e A1 é importante como processo coordenativo, tá? Você tem que entender que nesta hora você tem que primeiro aprender a nadar A0 e A1 com uma frequência um pouco maior, sem consumo de glicogênio muscular, tá? Ou com um consumo muito baixo de glicogênio muscular, tá certo? Essa frequência maior, mais acentuada, que tem que gerar em torno de 30 ou mais, tá certo? Não pode ficar com 25 ou 26 de frequência, tá? Vai fazer com que você aprimore a sua primeira parte da braçada, que é o seu ponto forte, tá? E com isso você não mecanize um gesto motor, um gap na sua propulsão. Segundo, a gente tem que continuar aprimorando o teu punho aqui na entrada, que na hora que entra ele tem que estar um pouco mais estendido. Vamos verificar agora aqui, ó, nesse quadro aqui, tá certo? Na hora que você entra, ixi, acho que aumentei demais. Deixa eu pegar uma abraçada um pouquinho mais perto, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Na hora que você entra aqui, então, na sua abraçada, o seu punho tem que estar mais posicionado, mais estendido, logo na hora que entra, tá? A sua mão não pode entrar muito em cima da cabeça, ela tem que entrar um pouquinho mais afastado. Vlad, mas olha só a distância, é um pontinho tão pequeno. Sim, só que de 1,0011 que você tem de melhor marca comigo, tá? Você quer abaixar para 1,00, são 12 centésimos, né? Para entrar na casa do 1,0, tá? 1,0099, mas é uma melhora, 12 centésimos é uma, como que chama? É uma margem muito pequena, tá? Do segundo, são 12 centésimos e você tem que aprimorar. Então você tem que aprimorar também essa entrada do braço. Então, entrar aqui ó, um pouquinho mais para fora. Na hora que você entra, o seu punho tem que estar um pouquinho mais estendido, tá? Então na hora que você entra, esse punho tem que estar estendido e logo após ele entrar, aí sim entra uma pequena flexão do punho para fazer o que você tem de bom, que é a primeira pegada com qualidade, tá? Então você percebe que aqui, ó, tem até uma trajetória de umas bolinhas, tá certo? Aqui, ó, vou aumentar. Deixa eu posicionar aqui para o meio para você ver, tá? Então, na hora que você entra abraçado aqui, ó, essas pequenas bolinhas, tá? Então, o seu nado, você está perdendo um pouquinho da água,
muitos nadadores perdem muito mais do que você, ou seja, então isso é qualidade para você, mas você tem que aprimorar essa qualidade, tá? Os biomecânicos de vez em quando gostam de só apontar defeito, né? Ah, aponta defeito daqui, aponta defeito dali, que o nado tá assim, tá assado, né? Engraçado, né? Michael Phelps, Caleb Dressel, Kate Ledecker, Tinka Rousseau, Nathan Adrian, e todos esses nadadores são olímpicos, medalhistas olímpicos. Aí vai lá o biomecânico e aponta os defeitos deles. Só que ninguém vê as inúmeras qualidades que transformaram esses nadadores em atletas medalhistas olímpicos, tá? Então, aí o pessoal pega lá a filmagem do Michael Phelps, fala que na hora do borboleta ele está baixando muito o peito, na hora que ele entra com a mão está muito assim, está muito assado, poderia estar mais para dentro, tá? Só que é fácil. Apontar o defeito é a coisa mais fácil que tem para o ser humano. Apontar o defeito do vizinho, o defeito do cara dirigindo na frente, o defeito da pessoa como se vestiu. Apontar as qualidades são as coisas que o ser humano não faz. E os biomecânicos deveriam aprimorar mais na apontar as qualidades. Então, você é uma nadadora que tem um potencial grande, nadadora campeã brasileira, ex-recordista sul-americana, você não só tem defeitos, você tem inúmeras qualidades. Faz com que você, aprimorando as suas qualidades, e logicamente tirando um pouquinho dos defeitos, mas principalmente aprimorando as suas qualidades, vai fazer com que você consiga melhorar ainda mais. Então, a gente vai trabalhar no aprimoramento dessa parte azul aqui, tá? Que é a sua primeira pegada, tá? Que você faz com boa qualidade, mas quando você está cansada, tá? Tende a você perder. Por isso que tem épocas do ano, temporadas do ano que você nada mal, tá? Um bom atleta de nível internacional, ele nada bem o ano inteiro, ou ele nada numa margem de nadar bem ou próximo de suas principais marcas o ano inteiro. Como acontece isso? É no treino. E as pessoas falam, então ele tem que estar treinando todo ano já em ritmo competitivo? Não. Ele tem que estar treinando durante a parte dos períodos mais básicos do treino, na parte de volume ou na parte preparatória, também com um processo coordenativo, com um processo metabólico que lhe façam pular na piscina e nadar uma competição como ele vai competir. Então você tem que entender que você sempre, tá, vai ter que estar aprimorando a sua técnica de nado e mantendo o seu processo coordenativo durante o treino, mesmo nas fases básicas do treino. Tá? Então, na hora que entrou o braço na água, depois de tanta filosofia, vamos aprimorar isso daqui. Então, você como nadador experiente, já conhece seu nado, o biomecânico, que eu chamo de biomecânica aplicada, é o que a gente vai fazer nas 2 horas e meia de treino pela tarde e mais 1 hora e meia de treino pela manhã. É corrigir o seu nado. Tá? Muitas vezes você está tão cansada que você não consegue executar o seu nado corretamente. E aí o treinador tem que fazer o que eu chamo educativo específico, tá? Ou seja, dá um educativo para você que não serve para melhorar sua técnica de nado, mas serve simplesmente para você o quê? Manter o seu nado sem erros, manter o seu nado sem cansar, que é o 2-2, que é o coordenando. Então você vai conseguir nadar costas sem estar nadando costas, vai conseguir nadar costas sem errar o seu nado costas. De novo, você vai conseguir nadar através dos exercícios coordenativos, nadar costas sem nadar costas, beleza? E nadar costas sem estar errando costas. Mas, logicamente, não existe campeonato mundial de educativo. Existe campeonato mundial de nado completo. Então, você, quando estiver nadando completo, tem que estar nadando o mais correto a todo momento, porque senão seu corpo assimila defeitos que no meio de temporada de vez em quando você faz um tempo ruim e não sabe o porquê. E aí a gente coloca a culpa que estamos cansados da musculação, que estamos cansados do trabalho aeróbico, do trabalho de perna, tal. Então voltando agora para o quadro esquerdo, tá? Que agora dá para a gente ver aqui, você tem muitas qualidades nesse nado seu, principalmente a principal dela que eu acredito é o que? A sua entrada na água. Então aqui a gente vê a braçada esquerda, tá? Então presta atenção aqui, ó. Já posicionando da maneira correta para fazer uma tração da água. Então só esse início a gente não pode deixar de acontecer errado. Mas Vlad, não está pegando água direitinho aqui? Sim. Mas você lembra muito bem que eu falei no começo? Ah, não, eu falei no outro vídeo, desculpa. Que infelizmente travou aqui, eu não consegui salvar. Que eu estou filmando você e você está sendo filmada em forma isolada. Então você sabe que está sendo filmada, tecnicamente você vai nadar um pouquinho melhor, tá? É diferente de a gente filmar durante o treino, tá? Durante o treino a gente perde a atenção na pessoa que está olhando a gente e a gente tende a cometer algumas falhas, alguns erros. Então é muito importante fazer a filmagem em 3 momentos, tá? Na realidade 4. Tá? Primeiro, isolado, para a gente ver o nado, que a gente está fazendo aqui em velocidade baixa. Segundo e principal, durante o treino, quando você executa as suas séries de A1, A2, entendeu? Que é a maior metragem, que é o maior volume de braçadas que você dá, e aí realmente você adquire e assimila coisas erradas.
A terceira filmagem seria no processo de tomada de tempo, nos trabalhos anaeróbicos, ou com traje ou sem traje, mas aí é o que você assimilou e você vai executar na competição. E a quarta seria filmar por baixo durante a competição. Tá? Só que durante essa quarta, infelizmente, não consegue. A gente só consegue filmar por cima d'água, porque as piscinas no Brasil não têm filmagem por dentro durante a prova, é proibido. Então as pessoas, os biomecânicos, filmam somente por fora d'água. Na hora que a gente filma por fora d'água, a gente só vê ciclo respiratório, frequência de braçada, algum movimento de perna ou alinhamento do corpo que está errado, mas a gente não vê a fase propulsiva. Então, quando a gente filma fora d'água, a gente só filma, vamos dizer assim, a embalagem do doce. O doce, propriamente dito, como eu gosto de prestígio, você sabe, né? Só filma a embalagem do prestígio. O prestígio, propriamente dito, a gente não filma que está embaixo d'água. Então a gente precisaria desses 4 momentos. O principal para mim é filmar durante o treino. Durante o treino, quando você executa A2, A3, entendeu? Quando você executa velocidade durante o treino, você vai perceber que eu coloco a câmera, você está treinando, de repente, quando você está chegando na parede, tem uma câmera voltada para você. Você fala, caramba, o Vlad estava filmando, nem vi, entendeu? E é exatamente aí que a gente vê se tem erros ou não. Voltando, então, nessa parte você sabia que estava sendo filmado, então se você for ver aqui teu braço, tá? Ele tá até com uma técnica boa aqui, ó, tá? A tua entrada. Mas é aqui que a gente tem que aprimorar. Então, biomecânica aplicada, que é um termo que eu uso, a gente vai aplicar durante todo o treino, tá? Biomecânica aplicada é que todo treinador faz na beira da piscina todos os dias, tá? E os atletas muitas vezes não acreditam neles, só acreditam quando vai num biomecânico fazer a avaliação. Aí o biomecânico chega no começo do ano, filma o atleta em pré-temporada, o atleta sem condição física, filma, aponta 328.432 defeitos, tá? E aí o atleta vai para a piscina sabendo que ele tem aqueles 322.438 defeitos, nem sei se falei o número correto, porém, durante o dia a dia, ele não corrige, ou o treinador não sabe, e ele vai falar, olha, eu tô com um monte de defeito, só que é durante o dia a dia de treino que o maior biomecânico, o melhor biomecânico, que é o treinador do atleta, tá? Não somente eu, qualquer treinador no país, qualquer treinador no mundo, é que ele faz a verdadeira biomecânica aplicada, que é o que corrigir o atleta, mencionar os erros que está acontecendo, dar séries educativas ou séries de trabalhos com implementos, peripato, paraquedas, palmar ou que seja, né, que seja para corrigir aquele nado. Esta é a verdadeira biomecânica, que é o que deveria um biomecânico para funcionar realmente só estando no dia a dia do treino ou uma grande parte dos dias de treino para estar realmente avaliando o que o atleta executa durante as sessões de treino. Tá? Eu tenho minha instrução, minha pós-graduação em biomecânica e o principal para mim ela é utilizada no dia a dia de treino quando eu dou os educativos que eu falei para você específicos de treinamento ou quando eu trabalho uma ou outra informação durante uma série, por exemplo, aeróbica, você vê eu falando para você, Natália, nessa série aeróbica, sei lá, de 8 de 100 a 1, saindo a cada 1,40, eu quero foco só na finalização com o punho assim. E aí, neste momento, você tem que ficar 8 tiros de 100 só focalizando naquele punho, naquele detalhe do punho. Isso é biomecânica aplicada, é corrigir um detalhe através da execução de várias e várias vezes do movimento, tá? Que vai dar um processo coordenativo de aprimoração de gesto motor muito bom. Foram quase 18 minutos de novo, então sua avaliação demorou 40 minutos. Então, o seu nado é muito bom, tem muitas qualidades, a gente vai continuar investindo na sua entrada da mão na água, tá certo? Que é o que eu mais estou trabalhando, tá certo? Então você tem que utilizar aquela primeira raia mais vezes, que ninguém gosta de nadar naquela raia perto do Vlad, por quê? Porque ali eu consigo perceber o seu nado direitinho. Então aqui, ó, esse primeiro ponto que eu estou indo e voltando aqui, tá certo? Aqui, ó, tá? Esse primeiro ponto é o que você tem de qualidade, a gente vai continuar investindo, tá? O resto do seu nado está bom, se você perceber aqui deste lado aqui, deixa eu mexer aqui ó, desse lado, tá? A sua rotação tá boa, tá alinhado o ombro direito, está alinhado com o pescoço e o ombro esquerdo, tá certo? Aí a gente roda mais o vídeo e vai ver que do outro lado também o teu rolamento está bom, tá? Opa, deixa eu passar um pouquinho mais para ficar mais fácil de ver. Então, o teu ombro está alinhado aqui, então tá um bom rolamento, tá? E o principal que foi exatamente quando o filme travou, que vamos ver se não trava agora, e é muito bom utilizar esse termo depois de 19 minutos de filme. Ele travou porque eu estava falando sobre o trabalho de perna. Você quer nadar 200 costas, Natália? Infelizmente ou felizmente, você vai ter que treinar muito a perna. Só que a perna é um movimento simples, tá certo? Vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo. Tem um trabalho de biomecânica em cima dele, mas é um movimento simples, então é treinamento físico. Como você vai perceber aqui, você está batendo a perna, tá?
com bastante intensidade, que vai aparecer no vídeo aí, e você tem coxa grossa, ou seja, tem boa musculatura, você vai ter que fazer com que os processos metabólicos, ou seja, suas enzimas, tá, trabalhem muito bem para segurar o teu corpo durante os 200 metros do nado de costas, tá certo? Então você vê aqui que você já tem um ciclo irregular de pernadas, tá? É muito importante então que você entenda que como você tem coxa forte pra caramba, tá? Você vai precisar ter o que? Um trabalho de perna muito bem treinado, que a gente quer fazer no semestre inteiro. Muito trabalho de perna para melhorar o que? A sua condição física. A outra coisa é o seu posicionamento, que eu falei pouco aqui, mas o seu posicionamento, tá? Deixa eu só movimentar aqui. Essa filmagem foi feita logo no início de treinar comigo agora essa temporada, então você não está fit, e não estando fit, você entende o que eu quero dizer, né? Quando você estiver mais fit, a sua posição no corpo vai ficar melhor, você vai estar menos, vamos dizer assim, menos pesada, tá? E a sua posição na água vai estar muito melhor, tá? Então é por isso importante se aprimorar a primeira pegada, trabalhar a condição física de pernas muito bem, melhorar o teu fit, o seu corpo, para que você esteja com aquela porcentagem, com aquele peso absoluto que a gente quer ideal. E o outro detalhe é o aprimoramento desse nova finalização aqui, ó, tá? Que eu vou tentar trabalhar com você no segundo semestre. É um jeito novo de fazer a finalização de costas. Poucas pessoas no mundo estão utilizando, até porque são poucos nadadores que têm essa habilidade, mas quando aprendem essa habilidade, o nado fica muito forte, principalmente nas provas curtas, tá? 150 metros. Isso faz com que o atleta tenha um aprimoramento extremamente grande da sua velocidade, tá? Depois eu vou ensinar direitinho e ver se você consegue. É um jeito novo de fazer a finalização do costas, tá? Poucas pessoas utilizam, tá? Então essas coisas você tem que melhorar. Entrada na água, continuar aprimorando sua qualidade, tá? Trabalho de perna, aí é trabalho físico, treinar muito forte, cada vez ter metas e médias melhores, tá? Manter o corpo com aquela porcentagem, com aquele peso absoluto que a gente quer, tá? E sempre treinar, como você sabe muito bem, motivada. Você tem que trazer dentro da sua bolsinha de natação, sua cesta de natação, seu saco de natação, além do palmar, pé de pato, paraquedas, motivação. Você como nadadora mais velha sabe o que faz um grande nadador continuar treinando motivado, tá? É o seu empenho, o seu foco, o seu objetivo. Mas essa motivação e alegria ela tem que estar constante no dia a dia de treino. Quando o atleta perde o brilho nos olhos, ele se torna um ex-nadador em atividade, tá? E existem vários atletas ex-nadadores em atividades que se mantêm no treinamento sem a mesma motivação, sem o mesmo brilho, sem a mesma energia, sem a mesma alegria no dia a dia de treinamento e fazem com que eles não consigam mais ter desenvolvimento, ter evolução, tá? Aí o nadador se acha um nadador fracassado que não vai nunca mais evoluir, mas o que ele perdeu não foi técnica, não foi potência muscular nem nada, o que ele perdeu foi a motivação, tá? Que ele tinha quando ele era juvenil e aí se perde e aí perde tudo, tá? Para conseguir evoluir. Então mantenha a motivação sempre, a alegria sempre em alta. Beijo, outro, tchau. Vamos ver se eu nado agora. Posição do corpo, trabalho de perna. Olha a primeira pegada legal, tá? Mas olha a posição do corpo, quadril mais baixo e a perna tem que trabalhar. De novo, beijo.